Quantos fins de semana já perdeste a pensar no que tinhas para fazer segunda-feira? Vou só despachar estas coisinhas aqui e o descanso a seguir. Só para a semana seguinte ser um bocadinho mais calma. Dás por ti a trabalhar o fim de semana todo, só para acalmar a próxima semana, para que a segunda-feira seja mais tranquilo. Mas dás por ti, são 2 da tarde, acabaste de almoçar uma segunda-feira e estás todo roto. E dizes, porra, eu devia ter descansado no fim de semana. Eu já sabia que ia estar cansado, mas eu precisava mesmo de avançar aquelas coisas para que esta semana fosse mais leve. E de repente, não está a ser. Bem-vindo ao Breaking 3.0, o vlog onde eu falo aqui um bocadinho sobre a minha experiência pessoal. Não só sobre o fitness, o treino e a alimentação para estar a crescer músculo e manter-me definido, mas acima de tudo a relação com o trabalho e com a minha vida, porque na verdade, sejamos sinceros, tu não queres só ter o físico para ter o físico, tu queres ter o corpo que tu gostas para viver a vida que tu gostas, como tu gostas, num corpo onde tu queres viver. E se és remotamente como eu, o trabalho e a tua vida profissional é uma das coisas mais importantes para ti. A tua carreira é uma das coisas que inevitavelmente define também o teu valor, aquilo que tu consegues produzir, aquilo que tu consegues proporcionar, e identificas-te muito também com o teu sucesso profissional. O que é muito bonito até um certo ponto, especialmente quando tu não queres ser um daqueles merdas que só faz o mínimo dos mínimos e que se está sempre a queixar de tudo e mais alguma coisa, mas nunca faz por isso. Mas por outro lado também consegue ser algo que te consome e tu dás por ti a viver para o trabalho sem teres tempo para ti, porque entras neste loop de é só mais uma coisinha, é só mais uma tarefa, é só hoje para amenizar amanhã, porque tu sabes que a tua vida está demasiado orientada para o trabalho. E hoje queria falar um bocadinho sobre esta questão da gestão dos fins de semana, também um pouco ligado com aquilo que tem sido a minha jornada pessoal para conseguir vencer este workaholism, chamemos-lhe assim. E os fins de semana são uma armadilha do caraças. É muito fácil tu acordares num sábado de manhã, vou só avançar umas coisinhas, avançar este projeto, despachar umas tarefas, seja porque tens muita coisa para fazer, porque provavelmente aceitaste ou te meteste para demasiadas coisas de uma só vez, para os horários que tu supostamente queres cumprir, ou porque simplesmente sabes que a próxima semana vai ser dura, ou habitualmente as tuas semanas são duras, e o teu pensamento inicial é sempre eu vou só fazer mais isto, isto e isto, para riscar algumas coisas da minha lista da próxima semana, para que a próxima semana seja um bocadinho mais leve, para que não seja tão duro, não tenha tanta coisa para fazer, tudo na expectativa de fazer este trabalho hoje, riscar estas tarefas hoje, para que a próxima semana possa ser mais tranquila, para que eu possa ter tempo para mim. Porquê? Porque tu só descansas e relaxas depois de terminar tudo o resto. A tua vida é orientada para o trabalho e tu vens depois. Só tens espaço para ti, só há espaço para pensar e tempo para ti quando já terminaste tudo o resto. Quase como se a tua vida fosse uma montanha. Tu acordas na base de todos os dias, na base da montanha, e tens que subir tarefa a tarefa até ao topo da montanha, para que quando tu chegares lá acima e as tarefas estiverem todas feitas, agora sim podes descansar e ter tempo para ti. Agora sim podes viver a vida que o teu trabalho e o que estejas a fazer, ou a faturar, ou a produzir, ou o que seja, que é para ter a vida que tu queres, porque é para isso que tu trabalhas tanto, só depois de tu trabalhares é que tu tens tempo para ti. E isto é um loop do caraças, porque se és remotamente como eu, e se tens ambição e se procuras fazer mais e evoluir, seja de um ponto de vista profissional, seja de um ponto de vista financeiro, ou ambos, seja porque tens o objetivo de comprar uma casa, de comprar um carro, de garantir a universidade para os teus filhos, o que for, tu cais muitas vezes neste loop de trabalhar mais e mais e mais e mais e mais em prol do objetivo de construir a vida que tu queres, mas esquece de viver a tua vida no meio disto. E aquilo que deveria ser o veículo para tu chegares ao teu objetivo, na verdade, passa a ser o teu objetivo e o teu veículo ao mesmo tempo. Tu passas a trabalhar para trabalhar mais. Tu acabas uma lista de tarefas para que finalmente possas descansar, mas o teu modo automático, com o receio ou a ansiedade do que vai nos dias seguintes, é já trabalhar mais um pouquinho, amenizar a montanha que vem amanhã, porque tu sabes que depois de subires a montanha de hoje, a de amanhã pode ser ainda maior. E isto é tramado de um ponto de vista psicológico, porque muitas vezes tu acabas por te deixar cair neste loop, e especialmente aos fins de semana, que é aquele dia onde tu querias estar a descansar, e que, sejamos sinceros, não é que seja problemático trabalhar aos fins de semana ou o que for, mas
geralmente é aos fins de semana que tu vais conseguir ter todos os acontecimentos sociais, e isto viu-se muito, particularmente até na Rússia Soviética, onde começaram a instalar muito aqueles padrões para manter as fábricas sempre a trabalhar, a ideia de rotatividade, portanto tu não tens folgas fixas, não é toda a gente folga ao sábado, aos domingos e o que seja. E isto encontrou aqui uma coisa muito engraçada: por mais que tu possas ter folgas a uma quarta, a uma quinta, a uma sexta-feira, o facto de toda a população estar desincronizada faz com que as tuas folgas não sejam grande coisa. Do que é que te interessa tu teres folga a uma quarta-feira se não tens ninguém com quem partilhar a tua folga, se não tens nada para fazer, se estás no vazio sozinho? E os fins de semana são particularmente importantes por isso. Não é pela sexta à noite ou pelo sábado ou o domingo em si, mas é porque são os dias onde tu mais facilmente vais poder fazer as coisas que queres fazer com as pessoas que queres fazer, porque elas também estão disponíveis. E da mesma forma que os horários nobres são particularmente valiosos, porque são as horas em que as pessoas estão disponíveis para tal, seja para ver televisão, para ir ao ginásio, para ir ao café, o que for, os teus fins de semana também. E isto não é um vídeo a dizer-te que tu agora tens que ter os fins de semana 100% só para ti, porque é em prol dos outros, mas é aqui um pequeno travão e uma forma de gerir as coisas que talvez te possa ajudar, mesmo que tu gostes de trabalhar mais, que tu vais ser aquele tipo de pessoa que vai sempre trabalhar mais do que as 40 horas semanais, mas é sobre não cairmos no mesmo loop de sempre. É só isto, é só mais estas tarefas, é só este fim de semana, porque o próximo vai ser diferente. Porque tu dás por ti e estás continuamente na mesma coisa. O próximo fim de semana não vai ser diferente se tu não puseres um travão. Porque o teu modo automático já é trabalhar mais, fazer mais e só ter espaço para ti depois de tudo o resto estar ligado, estar riscado. Isto é engraçado até mesmo quando olhamos para a nomenclatura ou para a origem da palavra lazer e trabalho. Na verdade, a palavra trabalho, quando nós olhamos para o latim, originalmente trabalho significava não lazer, o que significa que tu olharias inicialmente para a tua vida como lazer primeiro e atividades não lazer como segundo, trabalho como algo que vem após o lazer, o que de certa forma por dentro é mais ou menos aquilo que nós procuramos. Tu trabalhas para criar condições para ti, para ter a vida que tu queres, para ter o tempo que tu queres, para ter o lazer que tu queres. Eu não estou a falar de lazer, jogar, beber, sair à noite, o que seja, fazer coisas que tu gostas, viver a tua vida, não viver para o trabalho, viver para o lazer, não para o não lazer, entendes? Só que esta questão do fim de semana é particularmente tramada quando tu és empreendedor, quando tu estás a crescer os teus projetos, quando tu consegues trabalhar, olha, por comissão, portanto, quanto mais tu trabalhares, mais tu ganhas. Para a malta que trabalha por turnos e muitas vezes vai aproveitar para fazer os turnos do fim de semana onde recebe mais ou para substituir outras pessoas, ou simplesmente quando tu tens um full-time e um part-time, ou tens um side hustle que tu queres crescer. Só que, da mesma forma, e eu defendo muito isto, há que trabalhar mais, particularmente quando tu queres crescer as coisas que tu queres fazer. É normal que se tu tenhas o teu negócio, que se tu queiras fazer um push na tua vida, que tu tenhas que dedicar mais tempo ao trabalho durante determinadas fases. A minha noção de equilíbrio não é que seja particularmente sempre constante tudo, mas sim que tu tenhas a flexibilidade de perceber que há períodos onde tu vais dedicar mais tempo ao trabalho, há períodos onde tu vais dedicar mais tempo à família, há períodos onde tu vais dedicar mais tempo ao fitness, e eu falo disto muito com os meus alunos no acompanhamento, porque não é só uma questão de treino e alimentação, é gerir tudo o resto e perceber que há períodos onde tu tens que empurrar mais para cada lado. Tipo, tenho clientes que há períodos onde tu estás a passar um load no teu trabalho, estás com muitos projetos e se calhar temos que dedicar mais tempo a isso para lidar com isso e corresponder aos teus objetivos e às vezes subtrair um bocadinho daquilo que é a tua carga de treino e de alimentação. Mas também ao mesmo tempo há determinadas alturas da tua vida onde é muito importante para ti atingir este objetivo físico e portanto nós temos que transitar este shift para o fitness e reduzir um bocadinho mais de outras áreas da vida. E para mim equilíbrio é isso, não é tu estás sempre numa constante, mas tu percebes que há aqui uma permeabilidade, uma variabilidade que tu podes e deves implementar consoante as fases da tua vida, consoante a periodização do teu ano, além do treino e da dieta. Só que é muito fácil tu caís neste loop, porque trabalho é trabalho e a ideia do crescimento é fantástica, de fazer mais, de evoluir mais, de aprender mais, de levantar as tuas skills, é brutal. Só que isto consome-te.
e é viciante. E é difícil de dizer não, tal como também te deixa aquela moinha na tua cabeça de porque é que tu não estás a produzir. Tu podias estar a fazer alguma coisa hoje. É sábado, sim, mas entre estar no sofá, ou estar a aprender uma coisa nova, ou estar a desenvolver alguma coisa nova, ou estar a avançar umas tarefas que são importantes, ou aquelas que estão no backlog, que tu sabes que tens pouco tempo para fazer e que provavelmente, se não for aos fins de semana ou nos tempos livres, tu nunca vais ter feitas, é tramado combater isto. Só que da mesma forma que é tramado combater isto, vais-te afundando cada vez mais no mesmo buraco. É só trabalho, é só trabalho, é só trabalho. No próximo fim de semana eu vou ter com os meus amigos, eu vou fazer isto com a minha família, eu vou passar o meu tempo com os meus filhos, vou ver o jogo deles e não sei o que. É só este fim de semana. Só que depois nunca é só este. E tu vais-te habituando. E à medida que te vais habituando também vais ganhando um novo standard de produtividade, porque é diferente a quantidade de output de coisas que tu consegues gerar, coisas que tu consegues fazer quando trabalhas 40 horas semanais versus quando tu trabalhas 50, 60 ou 70. E depois de períodos onde tu trabalhaste 60 ou 70 horas por semana, um período daqueles curto mesmo que seja designado, durante este tempo vou-me focar nisto, vai ser a minha prioridade, o que seja. É tramado tu depois veres que quando tu queres resgatar tempo para ti e para as coisas que gostas, pelas quais tu trabalhaste tanto para poder fazer mais, tu começares a reparar que já não consigo produzir tanto, eu já não estou a entregar tanto. E agora como é que tu lidas com isto? Aquela sensação de que estás a falhar, de que podias estar a fazer mais, de que devias estar a fazer mais e que o teu eu passado conseguia fazer mais. É bué de tramado. Pelo menos eu falo por mim. E é uma das coisas que eu tenho tentado combater, e particularmente agora durante esta fase com o lançamento do Breaking 8K, comparativamente àquilo que foram os últimos lançamentos. Bem me relembro do lançamento que fizemos em março e abril, que foi uma edição fantástica, malta a perder 14 quilos em 8 semanas, para a malta que nunca tinha treinado antes, a conseguir perder 6, 8 quilos em 8 semanas, mesmo com fins de semana fora e férias pelo meio. Foi uma cena fantástica, mas a verdade é que foram 3 meses onde eu não tive um dia de fim de semana, onde eu trabalhei literalmente todos os dias, sábado e domingo incluindo também o domingo de Páscoa, quando eu só parei para as refeições com a família, de manhã à noite. Eu só parava para comer e treinar, mais nada. O problema é que tu habituas-te a um output ridículo. Publicar 12 vezes por dia no Instagram é uma estupidez. Quando tu, aqui se não tiveres este tipo de trabalho de rede social para te dar em comparação a pessoas que não conseguem publicar uma vez por dia, e nós estávamos a publicar 12. É trabalho. Mas este vídeo não é sobre isso. Este vídeo é sobre como é que nós vamos pôr esses limites. Porque se não puseres estes limites, isto vai-te consumir. E se tu queres estar bem para produzir durante a semana, tu tens que estar em condições para isso. E da mesma forma que é importante tu teres dias de descanso para o treino, da mesma forma que nós frisamos que para treinar 7 vezes por semana a sério não acontece, ou tu vais lesionar porque o teu corpo não vai aguentar, ou então se tu estás a treinar 7 vezes por semana, tu não estás a treinar assim tão duro porque o teu corpo não tem condições para treinar assim tão duro. A recuperação é fundamental e muitas vezes eu acho que nos falta, seja no treino, seja também no nosso dia-a-dia, perceber que recuperação, que o descanso não é estar off, não é uma falha. Na maioria das vezes é tu construires condições para poderes empurrar melhor. Tal e qual como quando tu estás a fazer uma viagem longa de carro, tu parares numa bomba de gasolina porque notas que estás mais cansado, ou porque precisas de beber um café, ou esticar as pernas, não é uma falha. É tu saberes que precisas de parar para estar em condições para continuar o resto da viagem. Porque tu até poderias fazer a viagem toda seguida, mas não seria com a mesma qualidade, com a mesma atenção e com o mesmo outcome, o mesmo resultado. Ora, a mesma coisa acontece no teu treino, a mesma coisa acontece também na gestão do teu trabalho. E é por isso que para mim tem sido uma coisa fundamental eu começar a garantir que há uma paragem ao fim de semana, que há pelo menos um dia por semana, e eu aqui sou flexível entre sábado e domingo, dependendo das coisas que estão a acontecer, dos eventos sociais, dos convites e tudo mais, que há pelo menos um dia off. E é algo estupidamente estranho para mim, porque os meus clientes e clientes do acompanhamento online sabem-no bem, mesmo quando tu tens o feedback marcado para eu te entregar à segunda-feira, eu muitas vezes sábado e domingo estava a te entregar o feedback, fosse a que horas fosse, porque gosto de o fazer, sim,
E porque para mim, na minha lógica pessoal, assim que eu pego no PC, se eu vou fazer alguma coisa antes disso, eu vou tratar dos meus clientes. Portanto, se eu no fim de semana vou pegar no meu PC, seja para o que for, a primeira coisa é tratar dos meus clientes e só depois é que vem o resto. Só que eu reparava muitas vezes que chegava à segunda-feira, ao meio do dia, particularmente segunda-feira mais ao meio do dia, e terça-feira de manhã também, se eu tivesse trabalhado sábado e domingo, que eu já não estava lá. Começava a demorar mais tempo a fazer as coisas, começava a evitar um bocadinho o trabalho, porque estava cansado e precisava de tempo para mim. E depois é sempre esta sensação de não tens tempo para ti. Pudera, se tu não pões travões, tu não vais ter tempo para ti, porque o teu default mode é trabalhar mais. E esta estratégia que tenho feito, seja garantir mesmo que é o domingo, não entro naquele escritório, seja marcar coisas para me pôr fora de casa, porque lá está, não é só a minha vontade de não entrar no escritório, de não trabalhar, de não pegar no meu portátil, mas é também arranjar coisas que me distraiam fisicamente e psicologicamente disso, porque, credo, eu pareço um adito a falar, mas isto de certa forma é uma adição. É desconfortável. É desconfortável, porque na tua cabeça tu só pensas segunda-feira e esta semana vai ser louca e não sei o quê. E até vai ser, mas tu já te provaste a ti mesmo vezes e vezes e vezes sem conta. São 52 semanas por ano, portanto são 52 vezes por ano que tu estás a provar a ti mesmo que és capaz de lidar com tudo o que vem. Pois então prova-te agora mesmo que também és capaz de lidar com aquilo que vem, mas posto a ti em primeiro lugar. Porque tu não estás a trabalhar só pela questão financeira, tu estás a trabalhar para que essa questão financeira ou carreira ou o que seja te dê a vida que tu queres. E não te adianta de nada tu chegares onde quer que chegues se não estás a conseguir ter o resultado final que tu queres, que é a vida que tu queres, o tempo para ti, para a tua família, para os teus filhos, para os teus amigos, para os teus hobbies. E tu estás-te a perder no meio do trabalho, confundindo isso com a vida que tu queres. É como se o trabalho está... Aquilo que era suposto levar-te ao teu objetivo está-te a impedir de o viver. E quando tu entras neste loop do eu só descanso quando tenho tudo feito, é um loop falso, porque tu tens sempre mais coisas para fazer. É a estranha mítica de eu vou só responder a estes e-mails e deixar a minha inbox em zero e as mensagens todas em zero. Quanto mais depressa tu terminas isso, mais depressa mensagens e e-mails te aparecem. E quanto mais rápido tu fores a responder e mais exímio tu fores nisso, mais as pessoas vão mandar mais mensagens e tu vais ter mais e mais coisas para fazer, tal e qual como as tarefas. Ou tarefas ou ideias, quantas mais tu fizeres, mais te vão surgir. Isto é uma coisa que me acontece a mim estupidamente vezes demais. Eu acabo o meu dia de trabalho imaginando 3 da tarde, aí ainda é cedo, há mil e uma coisas mais para fazer. E às vezes até nem tenho nenhuma coisa propriamente na cabeça, mas eu já estou a meter para hoje. Eu já arrisquei tudo o que tinha para fazer hoje, mas já fui adicionando. E é fantástico, porque isto depois leva-se para o fim de semana, que é uma brincadeira do caraças. Agora é só fazer isto mais no fim de semana. Já que estou em casa, vamos só fazer isto. E eu queria muito cruzar isto hoje, porque é algo que é extremamente importante para mim e o impacto está a ser brutal. Sentir-me segunda-feira a começar agora mais descansado no fim de semana é outra vibe, é outra criatividade, é outra energia, mas acima de tudo é uma coisa brutal e agora sim relacionada com fitness. Quando tu começas a ter mais tempo para ti, quando tu deixas de te pôr a ti sempre para segundo plano, quando tu deixas de sentir aquela falta de tempo para ti, que a tua vida é só obrigações, a tua relação com a comida melhora abruptamente. Melhora porque tu deixas de procurar tantas vezes a comida como um escape. Seja perder o controle nos jantares fora, seja mesmo nos fins de semana tu desforraste na comida porque estás em casa a trabalhar e há sempre comida na cozinha a chamar por ti e tu não te apetecia assim tanto trabalhar porque é sábado e domingo e tu estás a ver a malta na praia ou a relaxar aqui ou ali e tu estás a trabalhar. Então a tua forma de afogar essas mágoas e de sentires o teu tempo para ti é ir buscar o conforto na comida. Só que esta ausência de tempo para ti muitas vezes vai-te levar a isso. E isto é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes no acompanhamento, porque a verdade é a seguinte, muitas vezes tu não falhas na alimentação, principalmente quando tu és aquele tipo de pessoa que é exímia de segunda a sexta-feira, tipo, tu fazes o plano alimentar, ou contas as tuas calorias, ou segues a estrutura alimentar como é suposto, porque estás na tua rotina normal. E na azáfama da deslocação para aqui, para ali, de horários mais fixos,
é relativamente fácil, mas chega ao fim de semana e tu descambas e é sempre a mesma coisa é só hoje, compenso amanhã, segunda-feira começo, mas passam semanas e meses e tu estás na mesma coisa, tal e qual como uma questão de trabalho. Agora, quando tu começas a ter uma estrutura específica para o teu fim de semana, seja uma estrutura de alimentação, portanto, tu saberes o que fazer, mesmo quando há convites em cima da hora, mesmo quando tu tens batizados, casamentos, o fim de semana fora em família e vais só comer fora. Isto são coisas que nós trabalhamos, seja no acompanhamento, seja no Breaking 8K, para que tu saibas sempre o que fazer. Mas não é só tu teres esta estrutura, é teres a capacidade também de o seguir. E às vezes quando há este burburinho na cabeça, é preciso trabalhar outras coisas. É preciso trabalhar, ok, olha, Francisco, vamos ter que meter aqui um travão nisto. Eu se calhar vou preferir que tu não faças este treino, mas que possas ir ver a tua série preferida, ou que possas ir relaxar, ou que simplesmente ter 1 hora na praia. É o meu tempo de relaxar. Se me deres 1 hora na praia a apanhar sol, eu fico restabelecido para o que der e vier. Mas se eu não tiver só isso e for só treino, not the same thing. Se eu tiver 1 hora de paddle, esteja a ser que dia for, eu vou entrar neste carro com um sorriso na cara e o resto do dia vai fluir bem. Então tu percebes que coisas é que te nutrem, que te regeneram, particularmente nas alturas em que tu tens mesmo de trabalhar mais, porque tens projetos e afins, é fundamental. E às vezes perceber que podemos subtrair um bocadinho de algumas exigências que tu te estás a pôr, que se calhar não são coerentes com o fase que tu estás a viver agora, e que o simples às vezes subtrair de alguma exigência, de algum stress que esteja em cima de ti, seja a quantidade de horas de treino, ou de cardio, ou até a divisão de treino que te está a obrigar a ir ao ginásio um dia a mais do que realmente é necessário para ti, e que esse dia muitas vezes serviria para tu teres o tempo que precisavas para ti, para fazer as coisas que gostas, que te nutrem. O impacto que isto tem, com a forma como tu depois entras em cada fim de semana, juntamente com saberes o que comer, saberes o que fazer quando te convidam em cima da hora, quando queres fazer um brunch em família ou fazer uma coisa especial para os miúdos e não queres comer uma cena diferente, mas também não queres furar a tua dieta, faz uma diferença do caraças. E juntas isto a uma prestação de contas, teres alguém que vai ver as coisas por ti. Eu estou a fazer este símbolo porque às vezes prestação de contas é teres alguém que te puxa as orelhas, alguém que não é que te puxa as orelhas para te apontar o dedo, mas que te relembre dos teus objetivos e do compromisso que tu tens para ti, que tu disseste que eu vou ter este corpo, que eu vou perder estes quilos, que eu vou fazer X vezes o ginásio, que eu vou seguir a alimentação direitinho, que estou motivado, é agora, mas tu já dizes isto há muito tempo e acontecem coisas e tu vais deixando para depois e a vida acontece e não é a altura certa e tu teres alguém ao teu lado para quem prestar contas é muitas vezes o lembrete disso. Mas acima de tudo, acho que é tu teres o teu próprio lembrete de há mais alguém a ver isto. Alguém que vai ver se eu estou a falhar, alguém que não me vai deixar para depois, alguém que não me vai deixar compensar amanhã e que me vai dizer, não é só questão de não deixar, mas é ensinar-te a não fazê-lo, ensinar-te a não cair nesse loop, porque pior do que tu não veres os resultados é a frustração que tu tens de saber que continuas assim, de saber que continuas a cair nos mesmos erros, que estás preso no mesmo loop, nos mesmos comportamentos e por mais que tu digas que queres mudar, tu não consegues mudar. E muitas vezes tu não consegues mudar porque sozinho é muito difícil, porque sozinho ninguém está a ver, porque sozinho tu podes facilitar, porque as pessoas ao teu lado até te vão dizer é só mais este bocadinho, não faz mal, olha para ti, estás tão bem, qual é o problema de trabalhares, é só hoje. Isto para o treino e para a alimentação e para a dieta, para o trabalho também. Mas quando tu tens alguém que está comprometido contigo nisto, shit changes. Shit changes. E não é só a cena de eu estou a pagar para isto. Obviamente que isso tem um peso do caraças. Eu pago 800 e tal euros aos meus coaches mensalmente. Tipo, isto pesa-me. E é um tipo de peso que também me faz pensar eu não vou falhar nestas coisas, eu não vou deixar para depois. Só que é muito isto, tu às vezes tens de ter alguém a quem prestar contas, teres alguém que puxe por ti para não fazeres as coisas sozinho, teres alguém que te diga o que fazer e que te ajude a quebrar os teus padrões, porque a ser à altura certa, estou motivado, isso dura pouco tempo. E honestamente, acho que também já estamos a falar aqui um bocadinho mais neste vlog, coitadinha da câmara já deve cair daqui a nada por overheating. Se tu tens este loop também, tal e qual como eu, de trabalhar demasiado, de viver para o trabalho, de nunca teres tempo para ti,
pelo menos garantir que um dia de fim de semana é teu e que tens momentos durante a semana que são irrefutáveis. Para mim, eu pago-te a ti mesmo primeiro, começar o meu dia com algo para mim, porque eu já sei que se deixar para depois, vou deixar para depois e a montanha de tarefas só sobe. Então, se eu começar o meu dia com coisas para mim, eu garanto que aquilo vai ser feito. Atualmente tem sido fazer o treino para mim, ou o paddle. Ter também uma stop hour, uma hora de parar no meu trabalho, particularmente em dias de semana, saber que eu chego àquele ponto e isto vai parar, e ter uma ação física que me tira do portátil, jogos ou aulas de paddle ao final do dia, um café marcado com alguém, um compromisso com a família, para garantir que eu àquela hora acabou. Um bocadinho como o dono da Netflix tinha aquela quinta-feira ou terça-feira com a mulher irrefutável, não há nada naquele horário, aquele horário é para ti, pois então tenho aquele horário para mim obrigatório de manhã, porque tem também muita correlação com o meu fitness, e ao mesmo tempo ter aquele horário para fechar o meu dia, para que o meu dia não seja ad eternum. Mas acima de tudo também, e o tema de hoje, ter espaço para ti no fim de semana, ter um dia off. Não é para ser só o dia do descanso ou o dia de não trabalhar ou não avançar, mas sim o dia de te pôr a ti em condições para avançar melhor, se isto te ajudar a pensar assim, pôr-te em condições para que a próxima semana seja de melhor qualidade, portanto o teu output, os teus resultados vão ser ainda melhores, seja no treino, seja na alimentação, seja também no teu trabalho e carreira pessoal, e carreira profissional e pessoal também. Mas acima de tudo, paralelamente a isto, perceber que tu não estás a fazer isto tudo, a treinar, a trabalhar, a esforçar-te tanto para viveres para o trabalho. Tu estás a fazer isto para construir a vida que tu queres. E não vamos deixar que o trabalho te afogue nisso, que a vida que tu queres fique presa ou escondida por aquilo que te leva lá. Se precisares de ajuda a definir, a queimar gordura, conseguir saber exatamente o que é que tu tens para fazer para perder peso e conquistares o corpo definido e musculado que tu queres, com o qual tu vais sentir orgulho todos os dias de manhã quando tu olhas ao espelho, ou quando alguém repara em ti quando estás vestido de fato e gravata, ou um bom vestido no trabalho. Clica no link aí em baixo na descrição, é a última edição do Breaking 8K que vamos fazer aqui em 2026, para garantir que tu tens todo o apoio que tu precisas. Saberes exatamente o que fazer com o treino e a alimentação, quer tu treines em casa, quer tu treines no ginásio, quer tu treines 2 ou 6 vezes por semana. Saberes exatamente o que comer para os teus horários, quer tu faças pequeno almoço e jantar, quer tu trabalhes por turnos, quer tu não tenhas tempo para comer a meio do trabalho ou tenhas que desenrascar enquanto vais a conduzir. Saberes exatamente o que é que tu tens que fazer para ter o corpo que tu queres, ao ritmo que tu queres. Temos pessoas a perder entre 5 a 14 kg ao longo das 8 semanas, porque o trajeto é personalizado a ti. Se tu queres fazer disto o máximo de queima de gordura possível, estamos cá para te apoiar, mas queres uma coisa mais calma e sustentável, também estamos aqui para te ajudar nesse sentido. Mas acima de tudo, estamos aqui para tu não fazeres isto sozinho. Para 2026 não tenha sido mais um ano em que tu disseste eu vou fazer isto e foi ficando para depois. Para que tu tenhas o apoio, e não é só direção, saber o que fazer, mas teres alguém a quem prestar contas, alguém que está ao teu lado, alguém que vai ver se tu estás a falhar, se não estás a cumprir e que te vai puxar por ti para te ajudar a chegar lá. Para que desta vez tu tenhas o corpo que tu queres e, acima de tudo, aprendas a mantê-lo, para não voltares a engordar. Se é isto que tu procuras, clica aqui em baixo no link na descrição para o Breaking 8K. Neste momento em que vai sair este vídeo, à partida nós ainda estamos com as inscrições para a lista de prioridade aberta. É uma inscrição gratuita para tu teres acesso a todas as informações sobre o programa. É sem compromisso, portanto não pagas nada para estar na lista de prioridade e é a única forma de tu teres acesso às vagas que vão abrir para começarmos dia 6 de setembro. O ano passado a edição, as vagas esgotaram em 6 horas, portanto eu recomendo vivamente, independentemente de já teres tomado ou não a decisão de entrar ou não neste programa, inscreve-te na lista de prioridade para saber mais, para que possas ter a oportunidade de entrar e não ficares de fora e acabares o ano 2026 no corpo que tu queres, com o compromisso, com a ajuda e com alguém ao teu lado para tu não fazeres isto sozinho e teres um plano que resulta contigo. Agora, se qualquer coisa que tu precisares, já sabes, deixa um comentário aqui, segue no Instagram franciscobacau.bml e não te esqueças de subscrever. Qualquer dúvida que tenhas, aperta e não te esqueças, não repetir, fazer melhor pós-treinos.